que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Olá, igreja, graça e paz. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade do pastor Marcelo da gente poder compartilhar, um pouco daquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Meu nome é Ítalo, sou casado com a Sara, temos uma filha chamada Lívia, de 8 meses, e nós moramos e trabalhamos no interior de Roraima aí como missionários, Não sei há quanto tempo você teve aquele momento de entrega da sua vida para Jesus Cristo, Quando a gente entende que só Ele pode nos salvar, só Ele pode trazer perdão para os pecados, E quando a gente entende isso, algo novo acontece no nosso coração. Parece que uma chama acende no nosso coração. E eu literalmente senti esse ardor no coração quando eu entendi esse amor de Cristo por nós, E a gente vive uma experiência muito emocionante que a gente chama de primeiro amor, A gente ora bastante, a gente lê bastante a palavra de Deus, a gente fala de Jesus para as outras pessoas, Mas infelizmente, com o passar dos anos, nosso relacionamento com Deus muitas vezes acaba esfriando. A gente não tem mais aquela vontade de orar, a gente não tem mais aquela vontade de estar lendo a palavra de Deus, de estar falando de Jesus para outras pessoas, e a gente acaba vivendo uma vida mais morna com Deus. E eu não estou dizendo necessariamente que você vai se afastar, vai, deixar a igreja, vai fazer um monte de coisa que desagrada a Deus de fato, mas eu estou dizendo que muitas vezes a gente está, até mesmo no ministério, ou trabalhando na igreja, algum ministério da igreja, seja no louvor, ou seja ali no ministério de som, ou até mesmo de grupos pequenos, e a gente não tem mais aquele fervor, aquela vontade de estar na presença de Deus. E muitas vezes isso acontece porque deixamos de confiar em Deus, como a gente confiou naquele primeiro momento. Mas a gente acaba confiando nas nossas próprias forças, até mesmo para fazer a obra de Deus. E a gente acaba esfriando no relacionamento com Deus, E tem um texto que eu gostaria de ver nesse momento, que vai nos trazer 3 dicas para que a gente possa renovar a nossa confiança em Deus e poder ter um relacionamento mais vivo com Ele, Todos nós precisamos melhorar o nosso relacionamento com Deus e que a gente possa olhar para esse texto e entender aquilo que Deus quer falar aos nossos corações nesse momento.
Então o texto de Jeremias, capítulo 17, dos versículos 5 ao 10, diz o seguinte: Assim diz o Senhor: Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto. Não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Nesse texto, o profeta Jeremias está profetizando para o rei e o povo de Judá, que ali, antes do cativeiro babilônico, eles, tentando ali se livrar do poder da Babilônia, confiaram no Egito e pediram ajuda para o exército do Egito, ali para o rei do Egito, para poder vencer ali a Babilônia, que crescia o seu império cada vez mais. Em vez deles confiarem a salvação, a libertação, o livramento a Deus, eles confiaram no Egito, eles confiaram na força humana para a solução dos seus problemas. E Jeremias está ali trazendo uma profecia de Deus, condenando esse tipo de atitude. E muitas vezes nós fazemos da mesma forma. Nós confiamos nas nossas próprias forças. Então a primeira dica que a gente pode ver nesse texto, que está nos versículos 5 e 6, é que nós devemos cuidar com a maldição de confiar no homem. Porque a palavra de Deus diz, maldito o homem que confia no homem. Aí a gente justifica a nossa inconfiança nas pessoas, usando o texto bíblico. Mas não é exatamente isso que esse texto quer dizer. Esse texto quer nos trazer especialmente o nosso próprio coração. A ideia de nós confiarmos nos nossos recursos, no nosso currículo, na nossa experiência, até mesmo na nossa experiência com Deus já vivida. Aí a gente acha que já aprendeu alguma coisa e que sozinhos podemos caminhar e viver uma vida cristã, viver uma vida que agrada a Deus, fazer boas obras, E o texto diz que há algumas maldições para esse tipo de pessoa, que confia em si mesmo, confia nos seus próprios recursos e acaba se afastando de Deus. Existe um ex-pastor presbiteriano que na década de 80 foi muito famoso no meio evangélico. Ele escreveu muitos livros, ele tinha uma igreja grande, era chamado para pregar em vários locais, até mesmo na televisão. Só que, infelizmente, esse pastor hoje é conhecido pelo escândalo de adultério e de separação. E hoje ele fala algumas coisas que são bem estranhas à palavra de Deus, E tem uma conduta também bem estranha. Ele continua ainda tendo uma certa visibilidade, mas está longe daquela pessoa que abençoou tantas vidas no passado. Apesar dessas experiências negativas que ele viveu e vive até hoje, ele nos confessa algo interessante. Que todos pensam que o momento da queda dele foi o momento da separação. Mas ele diz que enquanto ele estava de glória em glória, ele já estava caindo. Enquanto ele estava nos holofotes, enquanto ele escrevia vários livros, enquanto ele não tinha agenda mais para nada, era chamado para pregar em várias igrejas, ali ele já tinha caído. Ali o coração dele já tinha enchido de soberba e estava afastado de Deus. Ele estava confiando na própria força. Ali ele já estava caído. E o texto que a gente tem estudado, nesses versículos, vão dizer ali uma situação de uma pessoa como esse pastor, que resolveu confiar na própria força. É uma pessoa que vive solitária, como um arbusto no deserto, como alguém que está ali sozinho, isolado, num ambiente hostil, seco, onde não tem água, onde suas folhagens já estão ressecadas, e que não serve para muita coisa. Aquele arbusto nem sombra consegue fazer. Quando eu ainda estava no seminário, lá no Palavra da Vida Norte, que fica bem perto de Belém, a gente saiu ali de Belém, que é uma região que tem bastante vegetação, bastante rios, bem regada, Quando a gente vai chegando no aeroporto de Belém, dá até um medo de que parece que vai pousar na água, Tem bastante água mesmo naquele estado. E a gente saiu de lá, e eu fui de carona
para Fortaleza, né, de carro. E foi muito interessante perceber a mudança de vegetação, né? Enquanto no Pará, cheio de árvores, de rios, né, bastante verde, quando foi chegando cada vez mais perto do Nordeste, foi cada vez mais amarelando e cada vez menos vegetação, né? Muito interessante ver como a água, ela traz essa vida. Não sei se você conhece pessoas assim. Não sei se você tem vivido dias assim, em que o ambiente hostil à sua volta, né, seja com a pandemia, seja com a crise financeira, seja com a depressão, se todo esse ambiente hostil que está à sua volta tem te feito ver que você está longe da fonte da vida, né? Então é que você possa avaliar o seu próprio coração. Onde você tem buscado seus recursos, a solução para os seus problemas, a motivação para você levantar de manhã, para você fazer as coisas que você faz? Como têm sido as suas orações? Você tem pedido mais? Você tem só colocado, às vezes, motivos que vêm de outras pessoas diante de Deus e repetido aquilo, né? Ou você tem tido um momento de relacionamento com Deus de verdade, né? Você tem vivido um relacionamento de dependência de Deus, ou simplesmente você coloca Deus como alguém que vai te ajudar a executar os seus próprios planos? Você tem confiado nas suas experiências, naquilo que você entende da vida, né? Interessante essa pandemia que tem nos mostrado que nós não somos nada e que qualquer coisa que acontece pode mudar toda a realidade da nossa vida, né? No ano passado, quem imaginava que a gente ia estar tendo que sair de máscara toda vez, que a gente ia estar tendo que toda vez colocar álcool em gel, higienizar as nossas coisas, né? Porque a gente corre o risco de pegar e de passar um vírus que é mortal. A segunda dica que esse texto nos traz é que nós devemos viver a bênção de confiar no Senhor, né? Está nos versículos 7 e 8. E ele traz a comparação com aquela árvore que está perto dos ribeiros, né, em que mesmo quando vem a estação de seca, as suas folhas não murcham, elas não secam, elas não se amarelam, e ainda assim continua dando frutos. Tem uma coisa que eu gosto muito de ver, são os programas de sobrevivência, e que alguém é deixado ali num local remoto, né, onde não tem pessoas ali, só a natureza, e ele tem que procurar água, tem que procurar alimento, né, e ficar algum tempo ali até o fim do programa, né? E quase todos os programas de sobrevivência dão a mesma dica quando se trata de uma região seca, né? Quando você encontra ali árvores, quando você encontra verde, ali tem água. Seja um rio que está passando ou seja um rio que passou, né, e está no seco, você pode cavar e encontrar água para você poder matar a sua sede. É muito interessante que essa vegetação, porque está nesse local, né, ela ainda continua verde mesmo em tempos de seca, né? E esse texto traz essa ideia, né? Não quer dizer que quando você está perto do Senhor, em nenhum momento você vai sentir tristeza, em nenhum momento você vai ter dificuldades na sua vida, né? Mas mesmo na estação seca, né? Mesmo nas adversidades, se você está perto da fonte de vida, você ainda continua bem, você continua firme, você ainda continua frutificando, ajudando outras pessoas, né? Testemunhando o amor de Deus. Muito tem se falado hoje em dia de uma palavrinha chamada resiliência, né? Que é a capacidade de você continuar trabalhando, continuar produzindo, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das dificuldades, né? Só que através de meios humanos, as pessoas buscam fazer essas coisas porque elas querem continuar produzindo, querem continuar ganhando dinheiro, querem continuar tendo uma vida de realizações, né? Mas a gente não consegue viver uma vida realmente produtiva, produzir realmente boas obras, se a gente não estiver ligado na fonte de vida que é o nosso Senhor. É muito interessante quando a gente conhece alguém que é um exemplo de oração, exemplo de comunhão com Deus, né? Eu conheci um pastor e sua esposa que para mim são exemplos extraordinários aí de pessoas que andam com Deus, né? Quando eu estava aí no momento em que minha mãe estava fazendo alguns exames, né, para saber se realmente ela tinha sido curada do câncer. E eu comentei com eles, assim, rapidamente, eles estavam ocupados, saindo para uma outra ali comunidade, né? E eles, não, vamos orar, vamos falar com Deus aqui, né? E todos os momentos eram assim, agradecimentos, orações. Parecia que eles queriam envolver Deus em todos os momentos ali, né? Literalmente, em que a gente estava vivendo. E isso me marcou muito.
E a gente via os frutos desse tipo de comunhão, desse tipo de atitude. E mesmo diante da doença da esposa desse pastor, que mesmo sem saber o que era, gerava muitas dores, gerava muitos problemas, né, para a vida deles, para a rotina deles, né, para até mesmo para o ministério deles, eles continuaram confiando em Deus e continuaram frutificando, né? E a gente vê isso, vê como eles ainda permanecem com a folhagem verde, permanecem dando fruto, como aquela árvore que está ali perto do ribeiro. Não sei quando foi a última vez que você entrou no seu quarto sem a ideia de pedir coisas para Deus, né? Mas simplesmente de adorar, simplesmente de ter um relacionamento com o seu Pai, simplesmente de estar ligado ali à fonte, de colocar o seu coração diante dele, de colocar suas ansiedades, seus desejos, seus sonhos, de pedir para que ele te direcione e te mostre a verdade, sabe? Aquele momento de quebrantamento, de entrega. Que você orou para Deus como alguém, sabe, que acabou de fazer uma corrida ou acabou de chegar do trabalho e que não quer outra coisa a não ser um copo d'água, que você desejou a Deus como aquele copo d'água diante de um dia de extremo calor. A gente ali no nosso trabalho como missionário, né, também temos que cortar uma grande quantidade de grama e quando a gente vai cortar com sol, com os mosquitos, né, o que a gente mais quer é um copo d'água, né. Será que você tem desejado a Deus como esse copo d'água, sabe? Coloque diante de Deus. Às vezes a gente tem no nosso coração tantas dificuldades por ter caminhado tão longe de Deus, muitas vezes. Às vezes dentro da igreja, mas fazendo as coisas pelas próprias forças, mas que a gente possa se colocar diante de Deus pedindo para que Ele mude o nosso coração, para que Ele nos ajude a depender mais dEle, para que a gente seja como essa árvore que está perto dos ribeiros. A terceira dica que temos nesse texto é que nós devemos submeter o nosso coração ao justo juiz que tudo vê. E a gente vê isso ali nos versículos 9 e 10. Antes da gente entender essa dica, eu gostaria de que a gente pudesse analisar umas duas palavrinhas aqui que estão no versículo 10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Quando o texto bíblico fala coração, aqui no hebraico, é diferente da nossa cultura, né? Quando a gente pensa nessa palavra coração, a gente já logo pensa em sentimentos. Mas o coração aqui no hebraico, ele quer dizer todas as nossas vontades, todos os nossos sentimentos também, né? Todo o nosso raciocínio, todo o nosso ser interior, né? E quando ele fala mente, nesse versículo 10, ele quer dizer, no literal, rim. E quando pro hebreu ele ouvia essa palavra rim, né? Ele entendia que eram os seus sentimentos e também o seu raciocínio. Ou seja, o texto fala de uma forma enfática que Deus conhece tudo que está dentro da gente. Não adianta a gente tentar esconder. O texto diz que o coração do homem é extremamente enganoso. Ele é extremamente corrompido pelo mal. E também que ninguém pode conhecer esse coração. E por isso que nós não podemos confiar nesse coração, né? E muitas vezes a gente ouve aí, né? Palavras aí em filmes, em novelas, em séries, né? Que diz o seguinte: não, confie no seu coração, deixe o seu coração te guiar, faça o que o seu coração quiser, né? Enquanto a palavra de Deus vai falar justamente o contrário, que nós não devemos confiar nem no nosso próprio coração, nem na pessoa que nós conhecemos mais, que é nós mesmos, né? Nós não podemos confiar, porque nosso coração é extremamente enganoso, extremamente corrupto, e não dá para conhecer o que está dentro dele. Eu me considero uma pessoa bastante calma. E uma vez, voltando da escola, muito tempo atrás, né, eu estava voltando de bicicleta, ali na minha cidade, que eu sou de Santos, né, no estado de São Paulo. Estava voltando de bicicleta enquanto eu vi de longe parecer um caminhão que estava querendo estacionar, né, e eu passando aqui naquela região do caminhão, né, aí os caras que estavam manobrando o caminhão, né, brigaram comigo e eu comecei a brigar com eles também, né. E quando eu continuei o meu caminho, eu pensei, nossa, eu sou irado, nossa, que isso que está acontecendo dentro de mim, né? E tantas outras coisas que num casamento, no nosso trabalho, no ministério, enfim, situações que nos chacoalham, acabam mostrando o que tem lá dentro, né? Como se nós fôssemos uma garrafa de plástico que está sem a tampa e quando você chacoalha, aquele conteúdo acaba se espirrando, né? Mas diferente da gente, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece todo o nosso interior, né? E às vezes a gente faz uma coisa tão boa, tão legal,
que todos aplaudem e até mesmo a gente acaba achando bom aquilo, né? Vai se vangloriando e tal, né? E Deus olha assim, foi tudo para glória própria, foi tudo para uma vanglória, né? Então a gente precisa colocar diante de Deus, como o salmista, né? Diz, né? Senhor, sonda-me o meu coração e vê se há em mim um caminho mau. Nosso Deus é um Deus tremendo que pode enxergar todo o nosso interior, né? Imagine se pudesse existir uma máquina em que você colocasse através de um dispositivo USB, né, um cabo em que ligasse numa tela e pudesse projetar aí todos os seus pensamentos, né? Já seria horrível para você poder enxergar esses pensamentos, quanto mais outras pessoas, né? A gente não tem esse dispositivo, graças a Deus, né? Mas Deus conhece todo o nosso interior, né? E imagina, alguém que conhece o seu interior, conhece os seus erros, suas falhas, os seus defeitos melhor do que ninguém, e mesmo assim entregou o seu filho para morrer no seu lugar. E mesmo assim continua te dizendo, volta para mim. Não fique naquele deserto, como aquele arbusto solitário, sem recursos ali, né? Mas venha para perto de mim, que sou a fonte de água viva. Então que você possa largar a sua autoconfiança e confiar em Deus. Que quando a gente confia no Senhor de todo o coração, mesmo quando vem as adversidades, a gente ainda continua frutificando. Que a gente não olhe para as nossas próprias forças e habilidades, e por mais que você seja uma pessoa que fale bem, que tenha um bom currículo, que tenha um bom conhecimento, por mais que você tenha tudo isso, você não olhe para essas coisas humanas, mas confie em Deus para resolver os seus problemas, para te dar a direção, sabe? Para corrigir as suas motivações, para te jogar para um sonho correto, para uns planos certos, diante de um Deus tão poderoso, de um Deus tão justo e santo, mas ao mesmo tempo tão bom, e que quer ter um relacionamento íntimo conosco. A gente só pode dizer, eis-me aqui, Senhor, me ajuda a sair daquele deserto em que não tem nada lá, não tem recurso nenhum, para ir para perto das fontes de água viva, que é o Senhor. Deus nos conhece por completo e Ele é a única pessoa que pode nos julgar corretamente. Às vezes a gente usa a frase, né, quando alguém nos julga de uma maneira incorreta, só Deus pode nos julgar. Mas a gente pensa nessa frase pensando assim, essa pessoa está dando um falso testemunho, está dizendo que eu sou uma má pessoa, mas eu não sou assim, né? Mas que a gente possa usar essa frase da maneira correta. Só Deus pode me julgar porque Ele sabe realmente as coisas ruins que eu faço, né? Ele sabe realmente as coisas ruins que tem dentro de mim, né? Por isso só Deus pode me julgar. O homem vê e vê alguém muitas vezes bom, vê alguém que faz coisas boas, que tem boas obras, né? Mas Deus vê as motivações por trás dessas obras, né? E sabe que muitas vezes nós não estamos fazendo as coisas para Ele, mas para nós mesmos. Por isso devemos confiar no julgamento desse Deus tão poderoso que conhece o nosso coração. A gente não conhece, a gente se engana, a gente toma decisões erradas porque a gente acaba se enganando, apaixonado por alguma coisa que a gente viu, algum novo projeto, ou até mesmo alguma outra pessoa. A gente entra num relacionamento e quando a gente vê, a gente está distante de Deus, porque a gente tem um coração extremamente enganoso, corrupto, e que a gente não conhece. Mas Deus nos conhece e nos dá força para caminhar, né? O texto de Judas, dos versículos 24 e 25, diz o seguinte: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Então, diante dessas dicas que nós devemos ter cuidado para não confiar no homem, que nós devemos viver a bênção de confiar em Deus, né? E que devemos submeter ao nosso coração ao justo juiz que tudo vê. Diante de tudo isso, que você possa avaliar o seu coração, né? Mas diante de Deus, não com a sua própria justiça, né? Mas diante da palavra de Deus, diante de oração, diante de aconselhamento através de um pastor ou de um irmão firme na fé, para que você possa colocar essas coisas diante de Deus, para que você não seja enganado pelo seu coração, que muitas vezes diz que está tudo certo, que você está trabalhando na igreja, que você está orando, que está cumprindo aquela lista, né, de coisas espirituais para fazer, né? Mas você sabe que tem alguma coisa errada. Mas que você possa submeter ao justo juiz que te vê e quer restaurar
essa confiança, esse relacionamento que você adquiriu lá no comecinho, né? E com um conhecimento ainda maior dele, com um conhecimento ainda maior em experiências, né? Então que Deus abençoe, que você possa ter um relacionamento vivo com Deus, um relacionamento de oração, um relacionamento de dependência, um relacionamento de leitura da palavra, né? Que você possa viver na confiança do Senhor e não na confiança das suas próprias forças, por mais capacitado que você seja, né? Então esse desafio que eu gostaria de trazer para esse momento, obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe cada irmão com sua poderosa mão, com sua poderosa bênção, e que você possa sentir o consolo do nosso Senhor, te mostrando o caminho, te mostrando onde você pode melhorar, onde você pode ter um relacionamento melhor com Ele, o que você tem que deixar para ter um relacionamento melhor com Ele, o que você tem que fazer para ter um relacionamento melhor com Ele, o que você tem que entregar para ter um relacionamento melhor com Ele, porque a maior coisa que podemos ter, a melhor coisa que podemos ter é um relacionamento com Deus. Então que Deus abençoe e fica o meu abraço para a igreja e que cada dia você possa crescer na força do Senhor. Olá, igreja. Estamos aqui na base da missão Neva, em Boa Vista, e a gente tem passado um tempo com outros missionários, né? Porque a gente não pode estar na aldeia nesse momento. Existem algumas restrições aí do governo com relação a isso, por conta do coronavírus, né? E temos aproveitado esse tempo para poder compartilhar experiências, né, e também da Palavra de Deus, através de encontros em aplicativos como o Zoom e também através de vídeos. Inclusive temos um canal no YouTube, né, que a gente tem compartilhado alguns vídeos lá de devocionais também. E a gente também tem feito um curso de linguística, né? Nesse momento estamos estudando fonética, aqui na missão mesmo, né, com o professor de fora, e a gente tem aprendido como poder articular melhor os sons, né, e isso vai nos ajudar a gente poder falar melhor a língua, sem tanto sotaque, sem carregar tanto, parecer tanto estrangeiro, né? Então a gente tem aprendido muitas coisas nesse dia e também dado muita risada através de sons errados que a gente acaba fazendo. Bom, graças a Deus a Lívia tem crescido forte, saudável, bem esperta também. Ela já começou a engatinhar, já está treinando a ficar em pé também. A gente fazendo um curso lá e ela também aprendendo novos sons, né, com a linguística dos bebês. E pedimos, né, a oração, nossos motivos são pelo povo, né, para que eles continuem livres desse vírus, que eles continuem saudáveis. E a gente pede, né, para que logo possa haver liberação para os voos para as aldeias, né. E a gente agradece, né, à igreja por todas as orações sobre apoio, é isso que tem nos sustentado aqui, né, na aldeia e em qualquer lugar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar, só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grande que nem podes imaginar. Não desanime, filha, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Os
sonhos de Deus que são maiores que os teus, tão grande que nem podes imaginar. Não desanime, filha, eu vim te consolar. Na minha presença tu vais prosperar. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar, só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus que são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar.